Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Isax. Toda quarta-feira a gente apresenta aqui o Isax Entrevista. Hoje a edição número 3 é uma edição muito especial para a gente. A gente está completando hoje 6 anos como docentes efetivos da Universidade do Estado do Amapá e por essa razão a gente trouxe também um convidado que tem tudo a ver com a história da UEAP, também entrou com a gente nesse último concurso de 2014. Desde 1º de julho de 2014 a gente está nesse bar. Seja bem-vindo, meu amigo Jadson Abreu. Passou muito rápido, parece que foi ontem, aqui já estamos 6 anos. 6 anos. Professores efetivos da Universidade do Estado do Amapá. Exatamente, é por isso que o tema de hoje é o bom filho a casa torna. Reflexões de um discente que virou docente em uma UEAP diferente. Olha que gostoso ficou esse tema. Ficou bom, hein? Ficou bom? Tempos bons que fui aluno da primeira turma ali. Então e hoje conta, professor. Tá, show de bola. Conta pra gente, o que tu lembra da UEAP, da primeira turma que tu foi aluno? Rapaz, a gente tomou muita porrada, olha. Se o pessoal reclama hoje, porque não pegaram os tempos que a gente pegou como estudante de graduação, que as coisas eram bem mais difíceis, bem mais complicadas, ali também tinha aquelas incertezas, na época não existia fake news, né? Mas uma das coisas que falava muito na época é que nosso diploma não ia valer para a gente ser primeiras turmas. E, rapaz, isso causava muita tensão em alguns colegas meus, que muitos abandonaram, foram para a federal, outra instituição. Mas, graças a Deus, valeu cada momento. E estamos aqui hoje, passamos a graduação, mestrado e doutorado. Então, valeu, né? CREA também. CREA aceitou. Bom, e para você que não sabe, né, o professor Jadson ele tem graduação em Engenharia Florestal pela própria UEAP, ele tem mestrado em Ciências Florestais pela Federal Rural de Pernambuco e doutorado em Ciência Florestal pela Universidade Federal de Viçosa. Então ele seguiu uma linha formativa. Essa tua linha formativa veio desde a graduação? O que foi que tu tirou de lição dessa graduação de Florestal da UEAP? Então, a linha que eu formei até o doutorado foi a mesma desde a minha iniciação científica lá no primeiro semestre da graduação, foi a que eu segui até o doutorado, ali a área de manejo e mensuração florestal, que é a área que eu atuo até hoje na minha linha de pesquisa e continuo desenvolvendo essas pesquisas. O que eu tirei é que, a iniciação científica ali no início da graduação ela foi essencial para eu trilhar esse caminho, com certeza. Porque eu não sei se eu tivesse entrado para esse mundo, se eu teria, após a graduação, almejado fazer mestrado, fazer doutorado, porque com certeza isso foi fundamental lá no início mesmo. E como nós fomos as primeiras turmas ali no segundo semestre de graduação, já era bolsista de iniciação científica. Não tinha muitos alunos, não tinham poucos professores também. Então ali praticamente quem realmente estava querendo seguir a área ali, quase todo mundo ali das primeiras turmas entrou pelo caminho da iniciação científica. Aqui a gente está observando, pela tua experiência de recurso florestal, engenharia florestal, com ênfase em manejo e mensuração florestal, você atua hoje com a questão de dendrometria e inventário florestal, modelos estatísticos lineares e não lineares, modelos mistos, regressão robusta e aprendizado de máquina. Você tem trabalhado essa questão com os seus alunos de iniciação científica hoje para que eles possam trilhar esse caminho da pós-graduação, da pesquisa, na sua própria construção formativa? O aluno que vem trabalhar comigo, eu já tento colocar isso na cabeça deles, para seguir esse caminho de pesquisa. Até porque eu tenho essa formação na pesquisa e nela eu continuo. Então, os alunos que vêm trabalhar comigo, eles já são totalmente iniciados nessa formação. Como você falou aí, a gente pesquisa de métodos estatísticos, modelos estatísticos de aprendizado de máquina. Os meus bolsistas de iniciação científica todos trabalham nessa linha. Trabalhos com redes neurais, máquinas de vector de suporte, regressão, linear e não linear, modelo misto. Então, quando o cara vem trabalhar comigo, já fala, olha, tu vai fazer mestrado, se tu continuar comigo, daqui o caminho é mestrado, doutorado. Eu vou mostrar o caminho que você tem que seguir para isso. Mas também, se você quiser trabalhar com o professor, claro, tem uns ótimos professores no curso de engenharia florestal, na universidade, em que o aluno tem que explorar, ver as possibilidades que
tem disponível para que eles tomem a melhor decisão. Eu, desde o início, eu fui para essa área porque a área que eu trabalho é a área de métodos quantitativos. Eu entrei na engenharia florestal exatamente por gostar muito de matemática. E a área de manejo e mensuração é essa que puxa mais a matemática, estatística, cálculo. Então, eu entrei ali no início, o professor que foi o primeiro orientador lá no início, foi aí, nosso amigo professor Perseu Aparício. A lenda. Lá no início da graduação, não sei se ele lembra, eu perguntei para ele, Perseu, professor, no início da graduação, lá naquela formalidade, aluno e professor, qual é a área do curso que tem mais aplicação da matemática? Ele falou, manejo. Aí passei a trabalhar com ele, depois tive outros orientadores também na área de manejo, fui ser estagiário na Embrapa e doutorado e mestrado foi todo nessa linha de pesquisa. Lá em 2009, 2010, você trabalhou com o professor Marcelino Guedes, no seu trabalho de conclusão de curso. Distribuição diamétrica espacial e regeneração natural de andirobeiras, na APA da Fazendinha. Você fez essa pesquisa em que contexto e em que dificuldades como discente da UEAP em comparação com a estrutura que os nossos discentes têm hoje para fazer essa mesma pesquisa? Cara, na época não tinha um laboratório de manejo florestal, né? Que hoje a gente tem. Graças a Deus, com os materiais para fazer essa pesquisa. Nessa época, como tu disse aí, como eu fiz com o Marcelino na Embrapa, eu era estagiário do Marcelino por lado. Então, muito toda a logística de ir para campo, material, era todo pela Embrapa. No caso, a UEAP, nesse caso, entrava mais com a força de trabalho que era estagiário, no caso, eu que era estagiário da Embrapa. Então, como foi por lá, as coisas foram mais pela estrutura de lá mesmo. Mas acredito que se estivesse na UEAP na época também daria para desenvolver a pesquisa, porque na época o professor responsável dessa área era o que tinha sido meu orientador, lá, o professor Perseu, que também desenvolvia essas pesquisas. Então, assim, para nossa linha, assim, que a gente precisa mais de equipamentos de fita métrica, pissômetro, que é para medir a altura de árvore, fita para medir diâmetro, e um computador para depois para análise de dados, então não tinha muito essa dificuldade para a nossa linha. A gente não demanda laboratório de física, de química, é mais nossa estrutura ali do laboratório de manejo mesmo. Então naquela época, dificuldade mesmo não tive por estar lá na Embrapa usando a infraestrutura deles. Talvez a maior dificuldade que eu tenha sentido pouco na época era que tinham poucos pesquisadores no estado com essa linha, assim. Então eu tive que muito correr atrás das coisas mesmo para aprender essa parte de algumas questões de modelagem. Não tinha muito profissional de engenharia florestal atuando nessa área. E hoje não é muito diferente, mas já tem um certo grupo forte aí que atua nessa área. Tem o professor Robson também, já tinha o professor Perseu, tem outros colegas lá do Instituto Federal, o professor Diego, o professor Anderson Pedro, que também atuam nessa área, ou seja, na época era mais difícil por essa questão de especialistas para consultar, tirar uma dúvida, até chamar para a banca, e hoje já não temos muita dificuldade. Você percebe alguma diferença, então, nesse caminho evolutivo da UEAP, de quando você era discente para hoje, quando você é docente, mudanças na própria percepção do curso de engenharia florestal? Com certeza, Isaías. Eu entrei assim, fazer engenharia florestal muito pelo tema, por gostar de matemática e queria ver matemática aplicada. E na época a única engenharia que tinha disponível, como foi da primeira turma, era engenharia de pesca, florestal e produção. E assim, eu me optei por fazer a engenharia florestal. Então, cara, naquela época, assim, noção realmente do que o curso era, por ser muito novo, não tinha muito. E muito, eu vejo isso em alguns alunos hoje, nossos, que entram fazendo engenharia florestal mais por segunda opção, queriam outro curso e acabam ficando no curso e acabam gostando. Eu foi mais ou menos desse tipo. Na época eu queria fazer engenharia civil, mas não tinha civil ainda no estado, e na época meus pais não eram muito adeptos da ideia de eu estudar fora para
para fazer um curso fora do estado, mas aí acabei ficando aqui mesmo, mas não me arrependo, gostei do curso, fui aprofundando cada semestre que ia passando e formei. E tipo, a percepção que eu tinha na época era que eu realmente não conhecia muito, mas hoje eu vejo que é um curso com grande perspectiva de pesquisa, de área de trabalho, por nós estarmos na região amazônica, uma região que, como é que posso dizer, muito apelativa por ser região amazônica, que todo mundo quer que a conservação dela, e nós, engenheiros florestais, atuamos muito nessa linha, que nossas pesquisas realmente são para conservar e usar a floresta de melhor forma possível, mas que, claro, seja economicamente viável. Eu não posso deixar uma floresta intacta e ter uma economia igual a Serra Leoa, que é o Amapá se compara hoje. Tem uma floresta bonita, exuberante, mas uma população, na sua maioria, pobre. A gente tem que usar esses recursos e que esses recursos se convertam em riqueza para o Estado e que chegue a toda a população. A dureza é justamente trabalhar esse alinhamento junto tanto aos órgãos públicos quanto à iniciativa privada. A gente, enquanto pesquisador, fica numa situação bem difícil nesse aspecto. Vamos lá, sobre voltar para o EAP. A gente observa... Isso é verdade. A gente observa aqui que depois da graduação, no ano seguinte, você entrou no mestrado em Ciências Florestais para trabalhar a modelagem de biomassa e nutrientes de espécies na Caatinga. Depois, você foi para o doutorado em Ciência Florestal, trabalhando alternativas para estimar o volume de árvores individuais em formações florestais. Mas eu te pergunto, desde o começo, tu já pensava em voltar como professor da UEAP ou foi um caminho que foi se materializando naturalmente aí? Na verdade, isso aí foi um negócio realmente que foi se materializando ao longo do tempo. Para te ter uma ideia, eu fui aluno de iniciação científica desde o início do curso, mas eu tinha um apego muito grande, tenho ainda, né, ao estado, que eu não me via saindo para fazer mestrado, doutorado, tanto que eu não fui fazer também engenharia civil fora ainda, graduação, que é a mais perto que tinha aqui no Pará. E aí, até eu fui em iniciação científica durante todos os anos e meus orientadores sempre falavam, tu vai fazer mestrado, doutorado. E na minha cabeça falava assim, não vou sair do meu estado, que eu não tenho essa coragem de abandonar minha família assim. Mas fui chegando perto do curso ali, já realmente aos 45 do segundo tempo, já no último semestre do curso, eu comecei a gostar de ensinar, porque também quando eu era estudante de graduação, muitos alunos que entravam calouros, tanto engenharia florestal, engenharia de pesca, engenharia ambiental, tinha muita dificuldade com as disciplinas de cálculo 1, cálculo 2, que a gente tem esses problemas até hoje, né? O aluno vem ali fresco do ensino médio e acha que a matemática do ensino médio é a mesma do superior, que eles sentem a diferença, e o pessoal tinha dificuldade e tem até hoje, né? E como eu gostava muito de trabalhar com isso, aí alguns colegas acabavam indicando, olha, fala com o Jadson lá da engenharia florestal, que ele pode te ajudar com o limite, com o derivado integral e quem sabe melhor a tua nota. Aí realmente o pessoal vinha estudar comigo e me ensinava e eles iam aprendendo e passavam na disciplina. E a partir disso eu fui começando a gostar de ensinar, né? A pesquisa eu já gostava por estar dentro. Tipo, durante a graduação eu me via muito assim, trabalhando sempre em órgãos como o IBAMA, ou até mesmo a Polícia Federal como engenheiro florestal, ou no IBAMA como engenheiro florestal, ou assim na Embrapa como pesquisador. Assim como docente eu não me via muito, mas com essa experiência de começar a ajudar meus colegas, e eu via que eu ensinava e eles aprendiam e gostavam, eu falei, cara, esse negócio é bacana. Fui pegando gosto com aquilo, nunca estudei didática, metodologia, como os colegas da licenciatura estudam. Nunca abri um livro de didática para ter uma ideia. Então, mas fui gostando de realmente estar ensinando as pessoas. Então chegou ali no último semestre do curso, aí eu falei, não, eu tinha um currículo bom de iniciação científica e falei com os professores, o próprio PC, ele me guiou muito nesse caminho, aí eu falei, cara, acho que eu quero fazer a seleção de mestrado. Aí, nisso também eu já visualizei na época, a UEAP não tem professores efetivos. Até 2010 a UEAP não tinha nenhum professor efetivo. O primeiro concurso foi ali, final de 2011. Aí falei que, olha, acho que vai dar para fazer mestrado e pegar esse concurso ainda.
E aí que eu fiz seleção de mestrado no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, e da Rural de Pernambuco. Passei nos dois, mas acabei optando aí para Pernambuco. Queria ter uma visão diferente de floresta, porque o INPA também é uma referência nacional de pesquisas na área florestal, mas como já tinha feito a graduação aqui na Amazônia, eu queria ter uma vivência diferente de ecossistemas florestais, e lá no Nordeste eu trabalhar propriamente com a caatinga. E durante no mestrado eu sempre acompanhava essa questão de voltar. Falei, cara, esse concurso vai abrir e uma hora tem que terminar o mestrado e voltar para fazer esse concurso. Mas só que o concurso saiu durante eu estava no meio do mestrado ainda e não pude fazer. Aí quando eu terminei o mestrado, voltei para o estado, eu estava já me programando para fazer seleção de doutorado e abriu a vaga para professor substituto da UEAP, no início de 2013, fiz. Passei, aí foi ficando, aí no ano seguinte abriu o PAI efetivo, e aí graças a Deus também passei. Aí estamos até hoje. Aí tive que esperar passar os 3 anos de estágio probatório para fazer o doutorado, também já concluí também. É um caminho curioso esse que a gente tomou. Primeiro passou no concurso para depois buscar a formação seguinte, mas é a oportunidade que veio na época. Isso. Então a gente só fez aproveitar. Eu me sinto contemplado na tua fala. Eu já estava trabalhando quando saiu o concurso da UEAP, então a gente acaba se colocando de acordo com onde o destino quer que a gente fique. Para fechar essa pauta aí essa questão de voltar para a UEAP, durante ser professor da UEAP, antes de passar no concurso da UEAP, teve o concurso do Instituto Federal, do IFAP, que eu fiquei classificado em terceiro nesse concurso. E quando eu já estava, depois veio da UEAP, nós já estávamos concursados, trabalhando. Chegou um e-mail, também me ligaram porque me chamaram para assumir a vaga lá no Instituto Federal também, no IFAP. Isso acho que no final de 2014, eu acho que me chamaram. E, cara, eu não optei por ir porque, tipo, eu trabalhando na UEAP, eu me vejo assim, tipo jogador de futebol dos anos 80 que jogava por amor à camisa. assim sou eu, tipo, porque eu fui cria da casa, fui fazer mestrado, doutorado fora e voltei, tô trabalhando, contribuindo com a universidade. Então, eu tive também outras propostas quando eu terminei o mestrado para trabalhar numa empresa no interior do Maranhão, uma empresa que pagava muito bem, condição boa de trabalho para engenheiro, mas eu tinha esse almejo de voltar a trabalhar em casa. E dentro da UEAP, tipo, me sinto jogador trabalhando no Flamengo nos anos 80. Tinha que sair essa referência. Olha, eu sempre faço uma observação muito sistemática com relação a isso, que os concursos de nível federal, eles possibilitam mobilidade para todo o Brasil. E para trabalhar na UEAP, tu teria que programar a tua vida toda para vir para o Amapá e aqui ficar. Hoje, por exemplo, a gente só tem 2 campos, ou o campus de Macapá ou o campus do Amapá. Então, teoricamente, você só tem que estabelecer residência em um desses 2 municípios. Não tem aquela possibilidade de, depois de 3 anos, pegar um código de vaga lá do sul, do sudeste, do centro-oeste e ir embora para lá. Então, vir para o UEAP é uma questão de escolha. A gente viu isso no nosso concurso agora. Vários colegas de São Paulo, de Minas Gerais, que acabaram voltando para os seus estados de origem, passando em um concurso federal e pedindo a remoção para lá depois dos 3 anos. É uma manobra que não dá para ser feita no caso da UEAP. Então é uma reflexão que é muito válida. Bom, vamos falar de extensão agora. Você está tocando, junto com o professor Robson, o curso de Estatística Básica com o uso do software R. Quer falar um pouquinho desse curso pra gente? Pois esse projeto é coordenado pelo professor Robson. Quando ele começou, eu acho que eu estava no doutorado, e quando eu voltei, ele me recrutou para fazer parte junto com ele. E, tipo, é um projeto muito interessante, que a gente utiliza o software ER, que é um software gratuito de análise estatística, mas não só de análise estatística, também de matemática, de sensoriamento remoto, de aprendizado de máquina, inteligência artificial. Ou seja, o R é um programa completo que eu posso fazer várias análises em vários campos. E esse nosso projeto visa exatamente isso, passar o conhecimento básico do programa para que as pessoas possam difundir esse uso desse programa
para demais pessoas, e seja ministrando cursos, passando curso para nossos próprios alunos, que eles aprendam esse conhecimento e possam difundir. Claro que a gente tem que eles aprendem com nós a estatística, os fundamentos de estatística em sala de aula, e depois a gente aplica esse curso exatamente para que eles possam estar desenvolvendo, aplicando e difundindo esse conhecimento fora da nossa instituição, porque ali não ficar somente entre nós, mas sim eles possam passar isso para outras pessoas, fazer e estimular quanto mais o uso do programa, até para otimizar o serviço o trabalho de muitas pessoas que utilizam a ferramenta estatística, e principalmente por meio de um software tão prático e gratuito como é o R. Dentro desse projeto de extensão, enquanto a gente já passou por vários campos aí da sua formação, já passou pela sua formação de ensino, já passou pela sua atuação de pesquisador, agora a sua atuação de extensão. Vamos trabalhar com a atuação do seu laboratório, do laboratório de manejo. A gente tem acompanhado aí no Instagram que, devido a esse novo contexto de pandemia, devido a esse novo contexto de isolamento social, as ferramentas tecnológicas têm sido de grande valia para a gente expandir as nossas atividades, até para divulgar as nossas atividades. E o laboratório de manejo tem feito uso das lives também para trabalhar temas junto com a comunidade. Como é que está a sua participação nesse processo? Coordenar as atividades, como eu sou o chefe do laboratório de manejo florestal, a gente está mais divulgando algumas curiosidades, pesquisas que são desenvolvidas no laboratório. As lives a gente ainda não fez nenhuma. Mas tem o grupo ECOA, que faz parte do laboratório de manejo, o grupo de ecologia de ecossistemas amazônicos, que é coordenado pelo professor Perseu. Ele que está fazendo algumas lives toda semana, convidando algum pesquisador da área e um aluno para ter uma visão tanto do profissional quanto do estudante de engenharia florestal, das pesquisas que são desenvolvidas pelo profissional e pelo grupo. Essa é o grupo ECOA, que faz parte do laboratório, que está muito nessa frente de lives semanalmente, que é, claro, coordenado lá pelo professor Perseu. O laboratório em si está com a questão também dessa difusão do conhecimento das pesquisas que nós desenvolvemos no laboratório. Nós, enquanto academia, uma coisa que eu estava, nesse período de quarentena, uma coisa que a gente fica com um tempo ocioso, que a gente acaba pensando outras coisas que a gente não vinha fazendo. Nossa pesquisa ela é muito dentro do muro da universidade, de pesquisador para pesquisador. A gente publica um artigo científico, quem vai ler, quem vai ter acesso é outro pesquisador. Pesquisadores da área ou de outras áreas correlatas. A comunidade, a população que não faz parte do meio acadêmico, os profissionais que também já são formados, mas não estão no meio acadêmico, eles não vão parar para ler um artigo científico, porque a linguagem é técnica, umas coisas não vai entender, ou não tem formação naquela área, então fica complicado para aquelas pessoas entenderem. Então a gente começou na semana passada alguns vídeos sendo apresentados pelos próprios alunos do laboratório que já tem algumas pesquisas publicadas e divulgadas, ou seja, eles estão fazendo vídeo, como foi feita a pesquisa, tipo aquela apresentação da jornada de iniciação científica, numa linguagem menos técnica, para que todos possam ter acesso àquela informação. Então a gente começou com essas apresentações para que possa chegar à comunidade para ver o que um laboratório de pesquisa de uma instituição pública desenvolve. A gente não está lá o dia inteiro fechado não fazendo nada, não, a gente está desenvolvendo pesquisa, e essas pesquisas têm que estar disponível para todos verem. E nada melhor que na forma de vídeo, explicado de forma didática, para que as pessoas possam ter acesso a essas comunicações, essas informações que essa ciência que a gente todo dia está produzindo na universidade. Perfeito, professor Jadson. Olha, aqui no lado está aparecendo o canal do Laboratório de Manejo Florestal no YouTube. Aqui a gente tem alguns vídeos como a aplicação do algoritmo Random Forest para estimativa de volume em floresta plantada. A gente tem uma apresentação do professor Jadson, Quarentena Florestal, que ele abordou o panorama florestal do estado do Amapá. A gente também tem um vídeo de diâmetro e área basal. E a gente tem um vídeo de introdução à dendrometria. Parece um travadinho, inclusive, mas ok. Dendrometria.
Ah, tá aqui no site. E aí também o grupo de pesquisa ECOA que ele falou, é esse grupo aqui, você pode ver aqui no ladinho, tá? É um grupo de pesquisa em ecologia e ecossistemas amazônicos. Ele está alocado no laboratório de manejo, que é o laboratório... É você que coordena, né, o laboratório, professor Robson? Sim, o laboratório sou eu que coordeno, o grupo ECOA é o professor Perseu, e também dentro do laboratório tem um grupo de pesquisa métodos quantitativos aplicado a recursos florestais, esse é coordenado por mim e pelo professor Robson. Ele não tem rede social, né? Nem Instagram, nem canal no YouTube ainda, porque como eu sou o chefe do laboratório praticamente meus alunos do professor Robson acabam administrando a página tanto do Instagram quanto o canal no YouTube. Então, aí, para criar mais do grupo de pesquisa, aí ficaria trabalho dobrado para eles. Aí, então, as nossas pesquisas do grupo são divulgadas diretamente no canal do laboratório e na página do Instagram. Aí, já o grupo ECOA, como ele é coordenado pelo professor Perseu, os alunos do professor Perseu que coordenam muito bem também as programações do grupo nas redes sociais. E como falei também do grupo de pesquisa de métodos quantitativos, tipo, é um grupo paralelo ali também junto com o de vocês lá de grupo de pesquisa de estatística e matemática do estado do Amapá, coordenado pelo professor Fernando Bruno, que também faz parte, e ele também faz parte do nosso. Então, ali acaba sendo dois grupos de pesquisa da área quantitativa, um da matemática pura, da matemática pura e teórica, e do nosso da matemática, no caso, a matemática aplicada aos recursos florestais. Durante a apresentação do canal do Laboratório de Manejo, tem um vídeo que eu pulei propositalmente, que vai ser o vídeo que a gente vai encaminhar o encerramento desse nosso bate-papo aqui, que é o vídeo Projeção para os casos de Covid-19 no estado do Amapá. E aí tem alguns professores da UEAP que estão participando desses estudos mais estatísticos e dessas projeções junto aos órgãos do governo do estado do Amapá, até para a gente ter mais uma precisão melhor, uma análise científica mais acurada dos dados obtidos. Como é que está o trabalho dos docentes da UEAP nesse aspecto? Você pode falar um pouco para a gente? Esse vídeo aí, eu acho que eu divulguei ele em maio ou abril. 2 meses atrás. Acho que foi final de abril. Foi em abril. Era um panorama daquele momento que já mudou totalmente, né? Mas atualmente a gente está fazendo essas projeções juntamente com a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Tá num grupo de trabalho, estou o professor Tarcísio também, da Engenharia de Produção, tem alguns professores da Unifap, tem professores da UEPA, também tem membros cientistas de dados de órgãos públicos do Estado, como do Ministério Público, também profissionais da saúde, tanto da Secretaria de Estado quanto do município, que fornecem base de dados para a gente estar fazendo essas projeções, essas análises estatísticas e ver como é que está o cenário de evolução dos casos de Covid no Amapá. Então, semanalmente, diariamente, está trabalhando com essa base de dados. Tanto que no evento que vai ter agora do curso de Ciências Naturais, eu vou fazer uma apresentação sobre modelagem matemática e também abordando exatamente essa questão desses dados aqui no estado, as projeções, os cenários que podem ocorrer ou não, como as medidas que foram adotadas impactaram como é que pode dizer, que parece que está estabilizado hoje os casos, a gente já não vê tanta procura nos postos de saúde e parece assim que o nosso estado, as pessoas entenderam e também começaram a fazer o dever de casa. A gente vê que teve boletim recente que teve 2.000 casos, 1.000 casos, que deu um susto na população, mas só que isso eram exames que estavam presos de maio e abril, e os resultados só saíram agora e pareceu que foi um boom de casos, mas não saiam de casa, a pessoa não tem que sair de casa, a gente tem que continuar mantendo a quarentena, mas o nosso estado ele tá mais ou menos equilibrado esse número de casos de Covid. Claro, isso números oficiais que a gente vê, né? Tem a questão dos assintomáticos, tem estudos científicos que saíram que o número pode ser 10 vezes maior que isso. Então a gente não tem o controle, principalmente por causa desses casos assintomáticos, até porque só procura atendimento quem está sentindo algum sintoma. Uma pessoa sintomática que não está sentindo nada, ela não vai procurar e vai estar por aí espalhando, e esse controle é muito difícil de ser feito. Os assintomáticos
E ainda tem a questão Isso. da subnotificação também, que dá esse problema para a gente ter uma análise mais precisa desses dados. Isso. Os dados com que a gente trabalha são os dados que estão disponíveis, né? Que são dados oficiais fornecidos pela Secretaria do Estado e do município. Aí já essa questão de estudo de assintomático, a Universidade Federal de Pelotas fez um estudo muito interessante sobre isso. Eles vieram, coletaram dados aqui na Amapá e realmente fizeram essa projeção de que esse número de casos pode ser bem maior, 10 vezes maior que a gente tem hoje. Eu acho que em Macapá hoje a gente tem acumulado em torno de 27 mil casos confirmados, mas isso aí pode ser 270 mil no estado todo, levando em consideração os casos assintomáticos, que a pessoa não desenvolve nada e não procura o atendimento público. Isso daria público ou privado. Isso daria quase 45% do total da população. Então é um número bem significativo. Bom, aproveitando esse mesmo assunto que a gente está trocando essa ideia aqui, existem algumas iniciativas de retorno gradual das atividades presenciais no âmbito do comércio, e a atitude mais polêmica até hoje no âmbito da educação é a Prefeitura de Macapá anunciando um potencial retorno às aulas a partir do mês de agosto. O que o senhor acha disso no tocante a esse prazo? A gente está gravando esse programa hoje, final de junho, início de julho, até agosto. Será que essa curva já está achatada o suficiente para um potencial retorno da educação básica? Olha, Isaías, a curva pode estar até achatada, mas o problema é que, por mais que esteja equilibrado, a gente sabe que um caso é exponencial de novo. Quando chegou aqui, Macapá começou com uma pessoa ou algumas pessoas que viajaram e trouxeram a doença. Hoje nós somos oficialmente mais de 27 mil casos no estado, no município quase 13 mil, na capital, em Macapá. Então, uma conversa nossa, inclusive, lá no grupo de trabalho, é que a atividade de ensino presencial deve ser a última a voltar. Todas as atividades econômicas que vão voltar gradualmente, o ensino deve ser a última. Lá, fazer uma projeção, a gente tinha feito uma projeção assim, de voltar lá por setembro. Mas só que como saiu aquela medida lá do Ministério da Educação que prorroga a suspensão das aulas presenciais até 31 de dezembro, eu no caso, uma palavra do professor Cláudio Honor que eu vi aqui, opinião minha, a pessoa pode discordar, pode ser contra, mas na minha opinião, eu acho que não deve voltar à atividade presencial ainda não, enquanto não tiver uma vacina ou um medicamento para controlar a doença. Eu acho que a atividade de ensino presencial não deve voltar. A gente tem que, acredito que todo mundo foi pego de surpresa o semestre passado e perdemos um semestre por causa disso. Ok, a gente foi pego de surpresa, é perfeitamente compreensível, ninguém estava preparado para isso, a gente não estava achando, a gente não imaginava que o Covid fosse chegar aqui, fosse tomar essa proporção. Tínhamos planos para 2020, agora, por exemplo, a gente queria estar finalizando o primeiro semestre de 2020, todo mundo feliz, aprovado ou não. Então a gente foi pego de surpresa. Então, agora, como nós tivemos tempo, fizemos cursos de capacitação para aulas online, não presenciais. Na minha opinião, eu acho que as aulas, nós devemos retornar, por exemplo, no município eu não sei como vai fazer educação básica, mas nós, no caso, como é a universidade, eu acho, na minha opinião, que a gente deve voltar com aulas remotas, com somente esse semestre. Eu acho que não vai matar ninguém. Eu sei que tem muita gente que é contra o ensino EAD, tem gente que é favorável, tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos, mas no momento é a solução que nós temos. Então eu acredito que nesse momento a gente tem que como universidade, adotar essa modalidade. Não vai matar ninguém, não vai morrer ninguém, pelo menos não por isso. Eu acredito que é a solução mais acessível que nós temos no momento. Espero, Deus quiser, ano que vem já ter uma vacina para que a gente possa voltar de forma presencial, que a gente já vem, que é a forma que a gente trabalha. E a gente também, por algumas situações que eu já vi alguns países e algumas cidades que tentou se voltar às aulas e novamente reapareceu novos casos, então a gente já tem modelos para se basear. Então acho que a gente não pode
adotar os mesmos erros que já foram adotados por outros países ou outras cidades. Eu acredito que o ensino, a gente tem que manter a quarentena. Eu sei que para a educação básica é bem mais difícil. Tenho alguns amigos que são professores da educação básica, eles falam que os alunos não têm realmente acesso, muitos alunos não têm e-mail, não têm telefone, então é bem mais complicado. Mas no nosso caso, para a universidade, os alunos já são totalmente inseridos nas mídias digitais e eu acho que não haveria problema. Sem dúvida nenhuma. Os próprios resultados da consulta de acesso à internet discente e junto aos docentes demonstram essa viabilidade. E como a UEAP tem ferramentas gratuitas que podem efetuar esse tipo de interação, esse tipo de contato discente e docente para as atividades, é importante sempre esclarecer para o nosso público que nenhum curso da UEAP vai virar EAD. São cursos presenciais com aulas online, ou seja, curso presencial com interação mediada por tecnologia. Eu sempre faço questão de fazer esse esclarecimento para todos os colegas, para todos os alunos, porque grande parte dessa discussão vai voltar, não vai voltar, não, o curso não vai mudar, só vai mudar a forma como você vai acessar esse curso. As atividades de experimentação florestal vão ter que aguardar o momento oportuno para que você monte a expedição e vá para campo. Não dá para fazer uma expedição para a floresta virtualizada, com realidade aumentada. Não tem como. Então você vai ter que esperar. Então, cada componente curricular de cada curso tem uma especificidade que vai precisar ser respeitada. Agora, com relação às disciplinas teórico-cognitivas, os próprios resultados da pesquisa de acesso à internet são unânimes. Vai voltar e tem condição de voltar. É verdade. Inclusive até disciplinas como esse semestre eu ia estar ministrando dendrometria, que é uma disciplina que tem a carga horária teórica e tem a carga horária prática. Às vezes essa atividade prática eu dividia em prática de laboratório, que também é prática, ou nos próprios resolução de cálculos que a gente passa, que é atividade prática, e atividade de campo. Mas isso eu posso muito bem passar a atividade teórica normalmente, a atividade prática de laboratório, posso passar isso também por aula remota, porque a maioria dos alunos tem computador e dá para executar as atividades como comandos de cálculo feitos no R. E a parte prática que a gente usar de ir para campo, a gente pode muito bem fazer um curso prático lá na frente, quando a atividade voltar ao normal, se eu me comprometo a fazer essas coisas perfeitamente. Isso vai muito de cada professor também, como vai organizar a sua disciplina. É questão de se adaptar. A gente tem que se adaptar à situação de momento. A gente não pode parar e ficar esperando até se encontrar uma vacina ou tentar colocar colocar as coisas, tentar forçar um retorno quando não é seguro ainda, tanto para nós quanto para os alunos. Tentar voltar de forma da forma mais que seja mais adequada para todos. A gente tem que respeitar as medidas, a gente tem que se adaptar ao momento, a gente tem que trabalhar com as ferramentas que nós temos. Tem tecnologia para isso, então a gente tem que conseguir. Agora, como a gente ficou parado, a gente conseguiu se planejar, então a gente consegue fazer isso no próximo semestre. O primeiro a gente perdeu realmente, ninguém está preparado para isso. A gente achava que ia ser 30 dias, 40 dias, acabou virando, a gente já está o quê? 3 meses? A março, junho, 3 meses parado. Nenhum cenário vai ser unânime. Sempre vai ter pessoas que não vão concordar com as deliberações tomadas. Então a gente vai ter que procurar um cenário que seja o cenário mais genérico possível, que dê para o retorno acontecer para quem puder. Quem não puder retornar vai ter a sua matrícula suspensa ou qualquer outro procedimento que o Consul vai deliberar no dia 3, mas eu acredito que já é um fato que não tem mais por que não acontecer esse retorno às atividades mediatizadas por tecnologia. E aí a gente acaba legitimando uma coisa que já acontecia na prática. O fato da gente receber um trabalho de um aluno por e-mail, o fato da gente colocar o aluno para pesquisar em base de dados online, o fato da gente utilizar recursos web, bem medido e bem pesado, a gente já estava trabalhando com a mediação de tecnologias. Com certeza, como tem todas
esses recursos disponíveis aí, base de dados também, além de bases de online, também a gente pode, tem bases de dados que a gente sempre passa para eles. Então, como tu disse, nunca vai ser unânime. A gente vive numa democracia, vai ter vezes pessoas que vão ter uma visão, cada um tem a sua visão, cada um tem seu ponto de vista, claro, a gente tem que respeitar a opinião de todos, não achar que a opinião de um é melhor do que a do outro, cada um vai ter a sua visão. Então, realmente, a minha que eu tenho, que, tipo, acho que a gente vai ter reunião agora nos próximos dias com as pró-reitorias, vai ter com os cursos, com o colegiado, e eu vou ser o que vai votar favorável para o retorno. Se caso seja levantada essa pauta nos colegiados, eu já me posicionei, eu sou favorável, porque eu acho que a gente não pode deixar as coisas, a gente não pode ficar à mercê dessa doença, a gente tem que se adaptar, a gente tem que fazer o nosso trabalho mesmo. A gente está fazendo, continua fazendo pesquisa, continua fazendo extensão e também nossas atividades administrativas, mas o tripé da universidade, ensino, pesquisa, extensão, ensino, esse semestre a gente realmente não fez por causa do coronavírus, mas agora a gente pode fazer. A gente teve treinamento para nós, para os professores, então eu acho que dá para a gente fazer, dá para a gente continuar. Quem perde mais com isso é o nosso aluno, que é o principal produto da universidade. Eu lembro uma vez, ainda na época da graduação, a professora Ana Cláudia, que é pesquisadora lá da Embrapa, foi minha segunda orientadora. Ela, uma vez conversando com nós alunos, ela perguntou para nós: vocês sabem quem é o produto mais importante da universidade? Quem é aí a gente ficou assim, a gente era tudo aluno besta, a gente fala os alunos, os professores, os técnicos. A professora falou: não é professor, não é técnico, são vocês alunos. Vocês alunos são o que é de mais importante na universidade. Nós trabalhamos para vocês, a gente trabalhamos para levar o melhor ensino para vocês, e vocês serão nosso produto. Vocês, quando formados, vão ser o nosso reflexo, porque o que vocês aprendem com nós e também o que vocês aprendem na vida, o que vocês vão desenvolver com a sua criatividade, é o que vai ser o nosso, como é que se diz, nosso produto lá na frente. Falar que aquele cara saiu daqui da universidade, foi nosso aluno, e hoje é um bom profissional. Então, por isso que vocês são o que há de mais importante na universidade. Sem vocês na universidade, eu acredito que a universidade não funcionaria só com professores e técnicos. A universidade perderia a razão de existir. E o senhor, professor Jadson, é um exemplo do que essa professora deu, né? O senhor saiu da universidade como aluno e hoje volta para a universidade para contribuir como professor efetivo. Eu quero agradecer demais a sua parceria em você ter aceitado o convite em participar dessa terceira edição do Isaacs Entrevista. E o espaço está aberto aí para você mandar o seu abraço, mandar o seu alô e se despedir dos nossos espectadores. Então, um grande prazer, meu amigo Isaacs. A gente é meu amigo desde que a gente entrou no concurso ali, a gente já começou aquela amizade que a gente leva até hoje. A gente é grandes amigos ali também, grande amizade que tem com os professores da matemática, que são todos os meus amigos ali, os professores do curso de Engenharia Florestal também. Como a gente é um colegiado maior, já é um colegiado mais heterogêneo, tem mais proximidade com os professores, outros nem tanto, outros são mais amigos, outros são mais aquela formalidade, claro que a gente respeita, cada um tem as suas características, mas então foi um prazer para mim poder colaborar aqui com o teu canal aqui, participar, que eu estou acompanhando também as entrevistas que já foram abordadas as duas primeiras também, muito interessante, com o professor Cláudio Noy, depois com a professora Gerlane, muito interessante também. Então, para finalizar, gostaria de dizer, dar aquele alô, aquele abraço para todos os nossos alunos, nossos colegas, que agora a gente, se Deus quiser, vai estar prestes a voltar em atividades remotas. Eu posso dizer, eu estou com muita saudade da sala de aula. Eu gosto de dar aula, eu gosto de estar ali no dia a dia, na convivência, ensinando, tirando dúvida das pessoas, os alunos ficam com dúvida. Então, durante esse semestre a gente ficou sem isso. Mas em breve a gente vai voltar. Agora, a princípio, pela tendência, espero que começamos ainda em atividade remota. Em 2021 a gente retomar a atividade presencial em sala de aula. E é isso aí. Em breve vamos estar todo mundo
junto de volta, fiquem em casa, se protejam. Por mais que pareça que a doença está se equilibrando aqui em Macapá, ela é uma doença meio traiçoeira, a gente não conhece ainda o comportamento real dela, a gente não sabe se realmente está chegando ao máximo ou não, por causa de muitas variáveis, ainda que também algumas conhecidas, outras não. Então o melhor que nós temos que fazer é ficar em casa, estudar em casa, que em breve a gente vai voltar com força total. Beleza, professor? Valeu demais. A gente se vê semana que vem com mais um Isaacs Entrevista e sábado bate-papo com Isaacs. Tchau!